repito, que ocorrem nos 2 ou 3 trilhões de células que se rompem a cada dia em nosso organismo. Com o tempo, para atender esses inúmeros e sucessivos reparos, o epigenoma se desgasta, causando progressivamente a perda da integridade das células. Esse desgaste é responsável pelo nosso envelhecimento e, ao final, pela nossa morte. Desde logo, porém, devemos salientar que, caso existam, ainda não foram identificados, como ocorreu para o câncer, os genes específicos responsáveis pelo envelhecimento. Não conhecendo esses genes, só nos resta interferir no epigenoma, que é constituído principalmente por sirtuína. Aprendeu-se que essa interferência pode ser exercida por meio de agressões intermitentes não mortais, capazes de exacerbar os processos metabólicos de defesa celular, que no conjunto recebe o nome de hormeses, hormeses. Vários estímulos podem agir nesse sentido. Jejum intermitente, como adotado por motivos religiosos, na ilha de Okinawa, na qual são muito frequentes homens e principalmente mulheres centenários. Em ratos previamente atrofiados por falta de alimento, observou-se um prolongamento de sobrevida equivalente a 120 anos em humanos. Saliente-se, prestem atenção, que esse efeito foi observado mesmo se o estímulo ocorresse na segunda metade da vida desses animais. Ou seja, qualquer um de nós, a qualquer idade, pode se beneficiar do início desses novos cuidados ou novas atitudes. A administração de drogas capazes de provocar baixos níveis de estresse também são eficientes nesse sentido. Entre elas destaca-se a rapamicina, a metmorfina, o resveratrol, e este, graças a Deus, presente no vinho tinto, principalmente de uvas Pinot Noir. Aleluia. Em ratos, a administração de metmorfina aumentou o tempo de vida em 20%. Eu dou a referência. Agora, preste atenção, também com referência disponível. Em 41 mil pacientes idosos, a administração de metmorfina determinou uma redução evidente de moléstias cardíacas, câncer, fraqueza e depressão. A referência número 4 está acessível. Em conjunto, todos esses dados permitem concluir que nossos genes não foram criados para viver em conforto contínuo e que pequenas adversidades intermitentes podem atrasar o envelhecimento. Esses estudos foram feitos em leveduras e mudaram a visão sobre a questão. A levedura mais comum que é usada em laboratório tem um ciclo de vida muito curto, então permite o estudo de gerações sucessivas em delta-T adequado ao estudo. Tenta-se produzir uma molécula chamada reversine, capaz de reprogramar e rejuvenescer as células envelhecidas por meio da instalação de chips destinados a localizar em órgãos doentes exatamente quais genes estão se expressando inadequadamente e corrigir. Entretanto, nenhum projeto é tão ambicioso quanto o do grupo de Robert Freitas. Ontem não tive tempo de ver qual é a universidade, é uma universidade muito conhecida nos Estados Unidos. Ele não é brasileiro, ele é de origem latina, mas não é brasileiro. Que pretende usar bilhões ou trilhões de nanorobôs capazes de reparar ou aprimorar o DNA dentro do próprio gene. Alguns autores acreditam
que, somando todos esses benefícios oferecidos por essa nova descobertas, poderemos, daqui a pouco tempo, prolongar a vida média da população humana para até 110 anos. Vejam bem, vida média. Baseados em todos esses conhecimentos recentes e outros já sedimentados anteriormente, David Sinclair e Matthew LaPlante, autores... WhatsApp áudio. Esqueci de desligar o celular. Autores do livro Lifespan, Why We Age and Why Don't Have to, recomendam. Coisa simples. Beber 8 a 10 copos de água por dia, evitando o uso direto da proveniente da rede pública. Sempre filtrá-la antes de ingeri-la. Acho que o meu diapositivo não está entrando. Stephanie, dá para você pôr? Isso. Comer lentamente, várias refeições pequenas, se possível, pulando uma por dia. Lembrem que os genes precisam de pequenas agressões, se beneficiam de pequenas agressões. Para um indivíduo com 68 quilos, moderadamente ativo, limitar a ingestão diária em 2.050 calorias, com não mais de 90 gramas de carboidratos e 25% de gordura. Limitar o uso de amido, açúcar, pães, massas, batatas, arroz, leguminosas, crustáceos e miúdos. Ingerir diariamente hortaliças frescas que crescem acima do solo. Eu não sabia que tinha que nascer de cima e embaixo. Contendo ao menos 10 a 15 gramas de fibras por dia. Evitar margarina e substituir óleo de milho por óleo de oliva extra virgem, mas nunca aquecê-lo acima de 200 graus centígrados. Usar estévia, evitando sacarina e similares. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. Fazer exercícios regularmente, caminhada de 30 minutos. Diminuir o estresse, relacionamento com a família, amigos e ter hobbies. Eles insistem muito nos hobbies. Agora, vejam bem. Tomar por dia 1 grama de resveratrol, 1 grama de metformina, 83 miligramas de aspirina e quantidades adequadas de vitamina D e K2. E Q2. Um comentário. A metformina é muito barata. Está em qualquer farmácia do Brasil. O resveratrol precisa ser importado, mas eu acho que compensa. Vamos agora falar de como melhor aproveitar o tempo adicional. Adotando ou não essas recomendações, devemos nos preparar para uma nova realidade. Nossos filhos viverão mais do que nós. Uma criança nascida hoje no Ocidente, não no Japão, tem mais de 50% de chance de viver até os 105 anos, enquanto que somente 1% das nascidas há 100 anos tinham esse horizonte. O prolongamento da nossa existência abre oportunidades inéditas. Linda Gratton e Andrew Scott, em seu livro The 100-Year Life, comentam que temos 2 vidas. Isso é muito bonito. A segunda começa quando percebemos que só temos uma. Nesse momento, nos damos conta que, a partir daí, tudo muda em relação a nós e aos que nos cercam. Invertem-se as responsabilidades, as nossas responsabilidades. Diminuem as obrigações para com a família, já constituída e independente, permitindo que dediquemos mais tempo à nossa profissão. Por outro lado, aprendemos que, com planejamento adequado, uma vida mais longa
pode nos oferecer possibilidades inéditas, eu acredito muito nisso, extremamente atraentes. O centro da questão é como usar o tempo adicional. No que diz respeito a nós médicos, antes de mais nada, vale lembrar que a OMS considera jovens os cirurgiões até 65 anos. De meia idade, aqueles entre 65 e 79 anos. Idosos, os com os mais de 80 anos. E idosos de vida longa, aqueles que superam 100 anos. Confirmando essa interpretação, falam as atividades de John Cameron, cirurgião-chefe do Hospital John Hopkins, que se aposentou aos 70 anos, sendo reconduzido até hoje, aos 80, para recuperar o nível de excelência cirúrgica que decaíra após a sua saída. E a de Murray Brennan, que atualmente, com 80 anos, dirige o departamento de cirurgia do Memorial Hospital em Nova York, considerado, como todos sabem, um dos melhores centros médicos do mundo. Entretanto, para bem aproveitar esse acréscimo de tempo útil, devemos continuar nos atualizando sem interrupção. Nossa geração, a minha, pelo menos, estudou até uns 20 ou 30 anos e depois aplicou seus conhecimentos durante outros 30. Hoje, devido ao progresso científico geométrico que caracteriza as últimas décadas, se continuarmos adotando aquele hábito, estaremos completamente desatualizados ao atingir os 50 e 60 anos. Vale salientar que uma variável recente cria uma opção inédita para nós, professores idosos, abrindo novos horizontes de atuação em setores que dependem cada vez mais da associação com especialidades até há pouco sequer imaginadas, como radiologia, imunologia, bioengenharia, genética e outras. Frente a essa evolução, nós, professores idosos, nos deparamos com duas alternativas. Tanto podemos continuar ensinando, formando jovens, valendo-nos da experiência acumulada, ou podemos assumir o papel de orientadores e coordenadores de equipes multidisciplinares, dedicando-nos à expansão dos horizontes familiares. Entretanto, essa última modalidade implica em exercermos um tipo de liderança chamada liderança emergencial. No que diz respeito a esse tema, desejo agora transmitir a vocês uma experiência pessoal que vocês da faculdade acompanharam mais antes. Tendo dedicado todo o meu exercício profissional ao transplante de órgãos, aprendi por necessidade a trabalhar em equipe e adotar a liderança emergencial como forma de chefia. Nesta, cada membro lidera o setor que mais conhece, cabendo ao chefe a difícil tarefa de aproximar diferentes capacidades de personalidade dirigidas a um mesmo fim. Esse tipo de chefia é exercido mais pelo exemplo do que por ordem. Permite aos membros da equipe que exteriorizem sua agressividade, que no regime anterior, Magister Dixit, que eu fui educado, permanecia recolhida, gerando graves problemas de relacionamento. Trata-se, porém, de uma liderança mais difícil. Exige autoconfiança, sabedoria e a atenção contínua para compreender os anseios dos demais. Entretanto, é muito mais gratificante, creio, uma vez que estimula a autocrítica, não afasta o chefe dos seus subordinados e, principalmente, preserva a ele o direito de errar, coisa que não precedente. Além disso, e mais do que tudo, permite que a liderança se exerça em base da expectativa de metas futuras e não da cobrança de erros passados.
Agora, eu vou comentar alguns ensinamentos que aprendi ao longo desses 50 anos como professor. Independentemente, porém, do tipo de atividade que escolhermos, ou seja, continuar orientando os jovens ou coordenando equipes multidisciplinares de pesquisa, todos nós, mais idosos, devemos mais do que nunca obedecer a alguns princípios gerais e outros específicos, que devem ser seguidos por todos os que trabalham em contato com os jovens. Entre os gerais, destaca-se o estímulo ao raciocínio horizontal, em detrimento ao raciocínio vertical. Este último aperfeiçoa uma ideia em base de outra precedente. Não é criativo. Pelo contrário, o raciocínio horizontal associa duas ideias diferentes, originando uma terceira inédita. Este, sim, é criativo e deve ser estimulado. Outro princípio geral diz respeito ao ensino como um todo. Aprendemos com o tempo que é muito mais oportuno e útil ensinar como resolver problemas do que simplesmente apenas transmitir informações, como no estilo Magister Dixit, aula magistral. Por sinal, todas as informações mais modernas e atuais estão à disposição de todos na mídia digital. Outro ensinamento que nós mais velhos devemos transmitir às novas gerações é valorizar o princípio demonstrado por Harry Campbell, da Universidade de Oxford, e Antoine Meyer, ou Meyer, da Universidade de Paris. Após realizarem extensa pesquisa bibliográfica, concluíram que os profissionais que exercem tanto atividade clínica quanto pesquisa experimental adquirem um potencial ou apresentam um potencial de produção nitidamente maior do que o resultante da colaboração distante entre o médico clínico sem atividade em pesquisa com o médico pesquisador sem atividade clínica. Devemos estimular, então, que, pelo menos durante a fase de formação, os médicos exerçam concomitantemente atividades nessas duas modalidades da prática clínica. No que diz respeito a princípios éticos e morais, vale salientar que atualmente ganharam importância adicional e devem ser transmitidos com especial atenção em decorrência a dois fatos. A necessidade de nos posicionarmos frente a questões inéditas decorrentes do recente progresso, como os novos horizontes desenhados pela engenharia genética, e de outro, a falta completa da discussão desse tema na mídia digital, que representa a principal fonte de informação dos jovens atuais. No conjunto, de uma maneira geral, cada vez mais nossa conduta deve se constituir em exemplo, o que, sob certo aspecto, nos confere um papel adicional muito importante, ou seja, de nos constituirmos em modelo. A experiência mostra que, mais cedo ou mais tarde, os alunos e assistentes imitam várias características dos seus mestres. Recentemente, a importância dessa função educadora foi valorizada por neurofisiologistas italianos. Identificaram um núcleo na região temporal do cérebro, por eles denominado núcleo do espelho. Por ressonância magnética funcional, demonstraram que esse núcleo registra cada movimento, cada ação, e vejam bem, mesmo cada estado de espírito, percebidos pela primeira vez. E, quando solicitado mais tarde, entra em função novamente para comandar a repetição idêntica daqueles atos ou daquelas emoções. Documentaram, assim, a importância do exemplo e do aprendizado por mimetismo. Vocês veem nessa fotografia um macaquinho, acho que é um macaco rhesus, que imita o observador que está pondo a língua para fora e ele faz o
Eu, pessoalmente, dou o maior valor a essa documentação e eu compreendo o efeito dos pais, educadores, da nossa vida. Vejamos agora alguns comentários breves sobre os efeitos planetários do aumento do nível. Como estímulo para a reflexão, desejo apresentar algumas considerações sobre os efeitos planetários do aumento do tempo de vida. Como já dissemos, prevemos que no fim deste século, a vida média da população será próxima a 110 anos. Hoje, já somos 7 bilhões de habitantes e o alimento produzido em todo o planeta não consegue evitar que grandes populações estejam subnutridas e mesmo passem fome. No cenário atual, alguns acreditam que teleologicamente, as guerras e as pandemias têm se constituído em elementos que tentam corrigir esse desequilíbrio. Outros autores, como o best-seller Yuval Harari, preconizam horizontes sombrios. Além do aumento populacional, a evolução tecnológica, ao desenvolver robôs e inteligência artificial, criará grandes populações de inúteis, cujo destino é muito preocupante, principalmente nos países subdesenvolvidos como o nosso. De fato, nos países com menor população e maior produção industrial, como, por exemplo, nos países escandinavos, na Holanda, na Bélgica, será possível distribuir ou destinar parte do PIB para criar atividades que ocupem e sustentem esses inúteis. Entretanto, nos países subdesenvolvidos mais pobres, com grande população, como Brasil, Índia e países africanos, certamente não existirão recursos estatais para resolver esses problemas muito preocupantes. Segundo aquele autor, essa incapacidade poderá evoluir em grande comoção social. Ele cita a Revolução Francesa em 1789 e a Revolução Russa em 1917 como exemplos desse eventual evento. Cabe, então, a nós que recebemos educação e o convívio de universidades, principalmente públicas, modificar nosso estilo de vida, de tal forma a melhor adaptá-lo a essa realidade mutante e, dessa forma, participar na estruturação de uma nova sociedade. Pais e professores tentam para isso. Agora, desejo comentar com vocês 3 pensamentos pessoais, mais ou menos, relacionados ao prolongamento da vida. Um enólogo, um filosófico e um romântico. Os vinhos melhoram com o tempo, tornam-se mais suaves, mais intensos e com características mais fortes dos seus terroirs e dos fabricantes que os produzem. No nosso caso, a faculdade. Por outro lado, analisando minha atividade antes e depois da aposentadoria, percebo que o bom Deus criou nossa condição humana de forma muito generosa. Negando-nos a antevisão do futuro, fez com que sejamos mais produtivos, estimulados por esperança, fé e pertinácia. Não saber se seremos ou não bem-sucedidos confere um inigualável sabor de aventura à nossa jornada. Sim, aventura, cujo verdadeiro significado é a procura do desconhecido. Tudo devemos fazer para que essa procura, principalmente nos últimos anos de nossa vida, seja benéfica a nós e principalmente aos que nos sucederem,
para que constituam um mundo mais igualitário e mais justo. Finalizando, como citei anos atrás, numa entrevista ao meu amigo Roberto Dávila, se observarmos o pôr do sol, veremos que nele aparecem as mesmas cores da aurora: vermelho, rosa, azul e branco. Quem sabe com menos luz, mas sempre muito bom. Viva a vida. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela sua conferência. Em nome da faculdade, eu agradeço a sua palestra envolvente e tenho certeza que suas mensagens otimistas vão nos ajudar muito de como a gente chegar lá como o senhor como exemplo. Eu vou permitir que as pessoas podem fazer algumas perguntas para o chat e depois eu repasso para o professor e depois, gentilmente, o senhor pode depois passar algumas dicas mais para nós. Eu vou aproveitar e convidar todos também para a nossa próxima palestra, o desmatamento crescente da Amazônia, onde é um tema atual e seguramente interessante para todos os brasileiros, e assim como a palestra do professor Silvano, também vai ser de muito interesse pessoal e para o nosso país. A palestra vai ser conferida pela jornalista Daniela Chiaretti. E, em nome da faculdade, o nosso diretor, professor Tarcísio Barros, agradeço aí a presença de todos por participar nessa nova atividade aqui na nossa comissão. E muito obrigado por tudo e desejo a todos um bom fim de semana. Obrigado, professor Silvano. Mais uma vez, o senhor ilustra aqui a nossa instituição. Obrigado. Um bom fim de semana para todos. O Tarcísio gostaria de falar algumas palavras? Eu gostaria de agradecer muito ao professor Silvano a sua participação. A gente fez questão que você fosse o primeiro, Silvano, que a sua história, a ligação com a Faculdade de Medicina, sua história de vida se confunde com a história da Faculdade de Medicina, e nós gostaríamos muito de poder nos espelharmos na sua figura como modelo de professor, de cidadão. Então, muito obrigado mais uma vez por sua colaboração, Silvano. Deu prazer. Obrigado. O Gilberto perguntou. Você tem que falar, você tem que falar por isso. Mas eu não posso falar isso. Mas ele te mandou aí. Eu estou recebendo aqui uma mensagem do professor Gilberto Schwartzman, do Rio Grande do Sul. Gostaria de comentar o ilustre confrade por sua bela apresentação e também solicitar um comentário sobre a relação entre redução de ingesta calórica e índice de mutações ou atividades apoptóticas. Esta clara relação com efeitos de autooxidação mitocondrial, qual o papel da leptina? Não sei. Meu caro Gilberto, eu não sou especialista, eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que eu tenho tentado seguir aquelas sugestões e tenho me dado muito bem. Devo dizer a vocês que já há 50 anos atrás eu tomava antioxidantes. Se falava que eram muito interessantes e tal. E desde então, à medida que foram aparecendo novas informações, eu fui tomando comprimidos, injeções e tal, e orientando por uma nova especialidade que surgiu agora, que é o anti-aging especialista. No meu tempo, os geriatras tomavam conta dos velhos. Hoje apareceu essa especialidade que se chama anti-aging, que inclui os colegas que tentam evitar retardar
envelhecimento. Então, acho que eu tenho me beneficiado com isso. Professor Silvano, mais uma vez, em nome da faculdade, nós agradecemos sua participação. Todos os ouvintes também que entraram, né? Foram mais de 60, quase 70 pessoas que puderam apreciar a sua palestra. Nós agradecemos e a todos os convidados também. Como o professor Serrano havia dito, haverá ainda mais algumas palestras, né, nesse ciclo e todos estão convidados para participar. Todos... eu queria repetir, dê licença, que vou Sim. disponibilizar nesse site, nesse link, o texto do que eu falei e a bibliografia correspondente. Isso poderá ser útil. Muito obrigado. Ok, professor. Muito obrigado. Estamos recebendo aqui os links no chat. Quem quiser entrar pelo chat, os links já estão disponibilizados no chat. Stephanie, mais uma vez, muito obrigado. Nós então vamos encerrar a sala agora. Um bom dia a todos. Boa semana.